bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje venho falar sobre um assunto muito importante. No final das contas, quando a gente faz um módulo de interpretação, a parte mais importante é compreensão e interpretação dos textos. É claro que tudo aquilo que a gente trabalha, todos os aspectos viram pequenos tijolos para a gente construir um muro, que é o muro do conhecimento. Então, cada aulinha é importante. Quando a gente trabalha a questão da intencionalidade discursiva, quando a gente trabalha a questão da argumentação, tudo isso é importante. Mas a gente almeja o quê? Chegar aqui, compreender e interpretar bem o texto. E já de cara, a gente já esbarra no nosso próprio edital. Porque quando está lá compreensão e interpretação de textos, muito candidato acha que é a mesma coisa. Eu vou pegar um texto, vai ter umas perguntas, vou responder, pronto e acabou. E não é bem assim que a banda toca. Compreensão é bem diferente de interpretação, mas bem diferente mesmo. Basicamente, compreensão é aquilo que está dentro do texto e interpretação é aquilo que está fora do texto. Como assim, Sidney? A gente vai analisar aqui, passo a passo, os comandos, as diferenças. Mas quando eu falo que compreensão é aquilo que está dentro do texto, é porque no comando da questão, ela vai te jogar para dentro do texto. Então, significa que a resposta está lá. Se você tiver calma e atenção, você vai conseguir responder. Afinal de contas, você só precisa disso. Paciência, a resposta está ali, você vai achar. Agora, quando a gente fala de interpretação, aí são outros 500, porque vai um pouquinho além do texto, e aí vai te exigir conhecimento de mundo. Quando a gente fala de conhecimento de mundo, eu falo sim de ter lido bons livros, de ter escutado boa música, de ter lido bons livros, tudo isso. Um homem de 40 anos é mais experiente que um homem de 20 anos, viagens, tudo isso vai contar. E aí você vai falar assim para mim, Sidney, mas eu tô ferrado então, porque eu só vejo Sessão da Tarde e escuto a Anitta. Mas para sua sorte, as questões normalmente são de compreensão. A resposta está ali. E quando ela é de interpretação, ainda tem o texto como base. Então, por mais que você não tenha esse conhecimento absurdo de mundo, ainda assim, a gente tem estratégias para que você possa conseguir entender e interpretar e responder a questão. E o nosso módulo busca exatamente isso, ampliar o teu conhecimento de mundo. É claro que numa videoaula apenas, a gente não consegue, né? A gente não tem um contato aí, o feedback, a gente não está cara a cara para de repente você falar, poxa, Sidney, mas e aí, me indica um livro, me indica um filme, coisa e tal, e por aí vai. A gente pode trocar essa ideia pela internet, mas é muito difícil, né? Porque eu recebo, 200 e-mails, 300 mensagens no Facebook por dia, é muito difícil. Às vezes eu não respondo a algumas pessoas, não é porque eu não quero, não, é porque eu não vi. Quando eu vejo, eu acabo respondendo. E acontece o contrário também. Uma vez eu encontrei um lutador de MMA dentro do metrô. E aí eu olhei para ele, ele viu que eu o reconheci, e eu estava sem celular, sem nada. Mas aí ele me chamou para a gente trocar uma ideia, ele tirou uma foto comigo no celular dele. Aí eu falei assim, pô, fera, manda essa foto para mim. Ele, não, tá tranquilo, é só você me mandar uma mensagem. Eu mandei. 3 anos depois o cara respondeu. Tem noção? 3 anos depois. Por quê? Porque realmente muita gente manda mensagem para ele, assim como manda para mim. Mas isso não importa, né? Vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos entender aqui como é que funciona. Vamos lá. Diferença entre interpretar e compreender. Vamos lá, primeiro os conceitos. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos. Ou seja, não está ali, de cara, mas você consegue inferir, você consegue perceber o pressuposto, consegue perceber o que está implícito, o que está por trás. A gente não precisa abertamente ter alguém xingando a gente para a gente poder perceber que aquela pessoa não gosta da gente, não é verdade? É mais ou menos a mesma coisa aqui. Então vamos lá. Os comandos das questões. Através do texto, infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que qual é a intenção do autor ao afirmar que. Então, esses são os comandos. Agora, olha a questão da compreensão.
Compreender significa entender o que está escrito. Então, se você é alfabetizado, não um analfabeto funcional, é alfabetizado, você compreende o que está escrito. E aí como é que vai ser o comando da questão? O texto diz que, é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto é correta ou errada a afirmação, o narrador afirma e por aí vai. Então vamos lá, fazer uma brincadeira aqui rápida com vocês. Eu tenho aqui, compreensão versus interpretação. Então, vamos frisar bem o que a gente acabou de dizer. Compreensão é aquilo que está dentro do texto. E interpretação é aquilo que vai um pouquinho além do texto. Como é que você vai fazer no dia quando se deparar com um texto? A dica mais importante que eu dou são algumas dicas, né, para você poder fazer uma prova. Algumas eu já devo ter falado aqui, mas vou mencionar de novo. Primeiro, é entender que para poder estudar ou para poder fazer a prova, você precisa sempre estar hidratado. Sempre beber água. É muito comum um aluno falar assim para mim, Sidney, poxa, quando eu vou estudar, eu sinto um cansaço, uma sensação de sonolência, uma dor de cabeça. Por quê? Porque você está desidratado. Se você hidratar o cérebro, isso não vai acontecer. E, consequentemente, você vai ter uma capacidade maior de absorção do conhecimento. Tanto quando estiver estudando em casa, quanto no dia da prova. Até mesmo porque lá você vai estar nervoso, muita coisa para poder contribuir negativamente. Então, sempre beba água. Agora, em relação ao texto, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma leitura en passant para saber do que se trata aquele texto. Opa, está falando de quê? E aí depois você vai para o comando da questão, para quando voltar para uma segunda leitura do texto, já saber daquilo que se trata. Agora, o ideal é que você faça uma leitura muito devagar ou então em voz alta. Como assim, Sidney? Vamos expulsar da sala? Não, eu vou explicar. Biologicamente, a gente pensa muito mais rápido do que fala. Então, se eu faço uma leitura mental apenas, a tendência é fazer uma leitura muito rápida. Tendo as situações adversas do dia da prova no concurso, porque às vezes você está sentado na janela, o sol está batendo na tua cara, você vai pedir para o fiscal para poder sair dali, ele vai dizer não, poxa, tem um ar-condicionado que não está funcionando, está calor, um monte de coisas. Naturalmente você já está nervoso. E aí você faz uma leitura, né, muito rápida, mental, chega na linha 7, na linha 10, você não está mais pensando no texto. Está pensando no feijão que você deixou no fogo, está pensando no namorado, na namorada, e por aí vai. Então, o ideal é se concentrar para fazer uma leitura muito devagar, ou então tentar fazer uma leitura em voz alta, mas não para atrapalhar ninguém da sala, não. Só balbuciar para escutar o som da sua voz. Com a intenção, na verdade, é ler muito devagar, pausadamente, para que você possa compreender e interpretar melhor o texto. Aí vamos lá. Se o comando da questão é um comando de compreensão, vai ser sempre segundo o texto, de acordo com o texto, ou então na linha tal, no período tal, no parágrafo tal, e por aí vai. Se a questão está me jogando para dentro do texto, eu tenho que ser esperto, eu não posso ser preguiçoso. Então, vou lá. Mandou para a linha 5, eu sublinho o termo que está na linha 5. Mandou para a linha 15, eu sublinho o termo que está na linha 15. Prova de língua portuguesa tem de ser rabiscada. Se eu não fizer isso, eu vou me perder. Então, eu vou perder muito tempo. Pode ser que eu até erre a questão. Agora, se eu fizer isso, facilita na hora da procura, na hora da busca. Até porque pode ser uma mera questão de referenciação. O camarada pode simplesmente perguntar o referente do termo destacado. Se eu não destacar, eu vou ficar perdido. Se eu destacar, vai facilitar. Agora, é claro que os elementos podem estar distantes, mas se está dentro do texto, eu vou acertar, obviamente. Agora, e se a questão é de interpretação? Como eu disse a vocês, ela vai um pouquinho além do texto. Então, realmente vai te exigir conhecimento de mundo. E é óbvio, quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a sua capacidade interpretativa. E como eu disse, mais uma vez eu vou frisar, tem sim de ter lido bons livros, ter escutado boa música, ter visto bons filmes, idade conta, toda a vivência, toda a experiência empírica, tudo isso vai contar. Agora, Sidney, como é que é o comando dessa questão? A gente viu,
a gente reforça. Infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, conclui-se que, interpreta-se que e por aí vai. Então, como é que isso funciona na prática, Sidney? Vamos lá. Eu vou fazer 2 pequenos exemplos que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, para mostrar os 3 possíveis erros interpretativos que nós temos, que são extrapolação, redução e contradição. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que essas canetinhas aqui são 2 camaradas, 2 amigos meus, o Diego, beleza? E o Rian. Então, são 2 amigos meus, professores de língua portuguesa, que eu gosto muito, Diego e Rian. Aí, eu digo que ontem eu encontrei o Diego e o Rian na praia de Ipanema, num quiosque na praia de Ipanema, sentados, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito, e o Rian estava de sunguinha amarela e o Diego estava de sunguinha branca. O que você interpreta disso? E aí, vamos lá. Como aqui é uma videoaula, eu não tenho o feedback, né, a risada, ou então o olhar sério. Eu não sei o que você entendeu nesse momento. Mas, normalmente, quando é uma sala cheia, e é uma sala que tem muitos homens, por exemplo, é muito comum os homens, nesse momento, brincarem. Não sei o que, é muito comum, porque o homem é bobão, né? Aí, né, tô me incluindo, o homem é bobão. Aí eles gostam de brincar assim, é viadinho, não sei o que, coisa e tal, né? Porque é uma concepção machista, beleza. Mas aí, eu pergunto a vocês, vamos lá. Nesse texto, eu tenho 3 possíveis erros interpretativos se a minha análise for assim. Vamos lá. O que seria o erro da redução nesse texto? Seria falar que o texto está falando sobre cerveja. A cerveja é a temática central. E caramba, seria reduzir demais o texto. Afinal de contas, a cerveja foi apenas um elemento do texto. Aí o que seria o erro da contradição? Seria dizer que Diego e Rian são inimigos. Caramba, não tem como. Se eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja, né, comendo um peixinho frito, não tem como pensar que eles são inimigos. Agora, o que seria o erro da extrapolação? Seria a nuance em relação à sexualidade deles. Eles são namorados, Sidney. São marido e mulher, não sei o quê, são casados, alguma coisa assim. Aí eu pergunto, em que momento eu mencionei algo sobre a sexualidade deles? Em nenhum, caramba. Então, como é que eu posso pensar isso? É impossível. Aí você vai tecer o seguinte comentário. Sidney, mas hoje em dia é normal, é natural. Se você está fechando os olhos, você está sendo preconceituoso. Não, nada a ver, muito pelo contrário. Porque é o seguinte, eles até podem ser, a gente não nega isso. É natural, é normal, beleza, tranquilo. Agora, nesse pequeno texto, nada abona a poder falar que foi algo sobre a sexualidade deles. Em nenhum momento a gente mencionou sexualidade. Então, não posso pensar que eles são namorados. Aí, o que eu posso compreender? Eu posso compreender que são 2 homens conversando. E o que eu posso interpretar, deduzir, inferir? Que são 2 amigos conversando. Eu não posso deduzir e inferir que são 2 namorados. Não tem nada que dê margem para isso, ok? Agora, outros 2 exemplos aqui que eu gosto muito. É um exemplo que eu faço, por exemplo, na aula de conjunções, para mostrar a diferença dos valores argumentativos, para mostrar a questão da oposição como principal elemento de argumentação e para mostrar que dentro da argumentação ali da oposição a gente tem a adversativa e tem a concessiva, que a adversativa enfatiza e a concessiva minimiza. Pois bem, eu gosto muito de trazer este exemplo à tona. Eu boto assim, João é feio, mas é rico. E João é rico, mas é feio. Aqui, nestes 2 exemplos, a gente consegue perceber muito bem a diferença de compreensão para a interpretação. Vamos lá. Nos 2 exemplos, nos 2, o João é feio e rico. Isso é incontestável. Então, nos 2 exemplos, em relação à compreensão, eles são idênticos.
O que está dentro do texto, nos dois textos, é a mesma coisa. João é rico e feio. Agora, em relação à interpretação, são completamente diferentes. E o nosso conhecimento de mundo agora, nesse momento, nem foi tão amplo assim. Foi apenas um conhecimento linguístico atrelado ao valor da conjunção adversativa mais, que serve para quê? Para enfatizar, tornar o argumento forte. Se eu torno um argumento forte de um lado, consequentemente, o que eu faço com o outro argumento? Eu o torno fraco. Então, na primeira frase, quando eu digo João é feio, mas é rico, o que a gente enfatizou? A riqueza. Consequentemente, minimizamos a feiura. E aí, como eu sempre digo, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, existem sempre duas coisas. O emissor, que é o camarada que fala, e o receptor, que é o camarada que ouve, que decodifica, que interpreta aquela mensagem. E é óbvio, tem uma intencionalidade discursiva. Eu busco um convencimento. Então, quando eu digo que o João é feio, mas é rico, e estou falando isso para uma mulher, por exemplo, a minha intenção é fazer com que essa mulher fique com o João. Eu estou falando em prol do João, estou falando bem do João, né, teoricamente. Agora, quando eu digo para uma mulher que o João é rico, mas é feio, eu estou argumentando que a feiura é muito forte. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, tão feio, tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Então, é fácil a gente entender agora que realmente, em relação à compreensão, as duas sentenças são idênticas, mas em relação à interpretação, elas são completamente diferentes, por mais parecidas que sejam. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, e a gente tem que saber interpretar através da inferência. Principalmente quando a gente vê alguma coisa na televisão, um discurso político, a gente tem que tomar muito cuidado para não embarcar. Ah, estão dizendo que é bacana. Cuidado, leia. E nem sempre a maldade está naquilo que está escrito. Às vezes a maldade está naquilo que não está escrito. Então preste atenção, beleza? Agora vamos lá, vamos frisar esses aspectos aqui com exemplos maiores, para que a gente possa perceber ainda mais como isso funciona, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar dos 3 erros capitais de análise nos textos. Como eu disse a vocês, a extrapolação, a redução e a contradição. Por que na videoaula eu acabo fazendo um estudo dirigido e, de vez em quando eu acho que o assunto é muito importante, sendo até repetitivo, porque, infelizmente, a gente não tem a troca da sala de aula. Então, não tem como eu, por exemplo, traçar um conteúdo teórico e te dar um exercício para fazer, para que você me mostre se absorveu aquilo ou não. Então, eu tento sanar essa deficiência. Então, por isso, a gente vai traçando essa forma de ensino, beleza? Então, acompanha aqui comigo, ó. Extrapolação. O erro de extrapolação, como o próprio nome indica, acontece quando saímos do contexto, quando acrescentamos ideias que não estão presentes no texto. Ao extrapolar, vamos além dos limites do texto, viajamos além de suas margens, fazemos outras associações, evocamos outros elementos, criamos a partir do que foi lido, deflagramos nossa imaginação e nossa memória, abandonando o texto que era o nosso objeto de interpretação. Então, isso é o erro da extrapolação. É quando a gente passa daquilo que está escrito e a gente pensa assim, eu acho isso. Não vale o que você acha, vale o que está escrito. Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, redução. Outro erro clássico em exercícios de entendimento de texto, erro oposto à extrapolação, é o que chamamos de redução ou particularização indevida. Neste caso, ao invés de sairmos do contexto, ao invés de acrescentarmos outros elementos, fazemos o inverso. Abordamos apenas uma parte, um detalhe, um aspecto do texto, dissociando-o do contexto. A redução consiste em privilegiarmos um elemento ou uma relação que é verdadeiro, mas não é
suficiente diante do conjunto. Ou então, que se torna falso porque passa a ser descontextualizado, ok? Agora, para finalizar aqui, nas teorias, a contradição. O último erro clássico nas interpretações de texto, o mais grave de todos, é o da contradição. Por algum motivo, uma leitura desatenta, a não percepção de algumas relações, a incompreensão de um raciocínio, o esquecimento de uma ideia, a perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chegamos a uma conclusão contraditória ao texto. Como esse erro tende a ser mais facilmente reconhecido? Por apresentar ideias opostas às ideias expressas pelos textos, os testes de interpretação muitas vezes são organizados com uma espécie de armadilha. A alternativa apresenta muitas palavras do texto, apresenta até expressões inteiras do texto, mas com um sentido contrário. Um leitor desatento e ou ansioso provavelmente escolherá essa alternativa, por ser a mais parecida com um texto, por ser a que apresenta mais literalmente, mais ao pé da letra, elementos presentes no texto. Vamos lá, essa daqui é perigosa. Principalmente quando o camarada utiliza a palavra incorreto. Então, de acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Aí, nessa hora, ele faz isso, ó, pega trechos que são um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copia do texto e cola ali na alternativa. Aí, o que ele faz ali? Ele brinca com o teu cérebro. Quem um dia já fez um curso de leitura dinâmica, sabe que o nosso cérebro ele vai preenchendo. Nosso cérebro ele é riquíssimo, ele é excepcional. Ele vai preenchendo as lacunas. Então, se você já fez a leitura do texto e aí vai para a alternativa e o camarada simplesmente copiou e colou praticamente tudo, 99% do que estava no texto, é natural que o seu cérebro preencha e você não perceba a troca de uma palavra, a troca de uma expressão, um não que foi adicionado ali no meio, ou um sim. Então, são muitas coisinhas que a gente tem que prestar toda a atenção do mundo. Geralmente, esse tipo de questão, o camarada troca apenas uma palavrinha e a gente acaba não percebendo exatamente, porque na leitura desatenta, o nosso cérebro acaba preenchendo. Agora, vamos lá. Primeiro exercício que a gente vai fazer aí, ó. Leia atentamente o texto que se segue, faça a primeira leitura, a de entrar em contato, e depois faça a segunda leitura, captando as ideias centrais. Então, a dica que eu te dou é, se até agora você não pegou o material sozinho, pare agora. Pausa aí. Para quê? Para você fazer o exercício sozinho. Depois você acompanha comigo, beleza? Tente fazer sozinho, é sempre muito importante isso, para não virar uma muleta. Então vamos lá. A tradição e o moderno. A tradição é importante, é democrática quando desempenha a sua função natural de promover a nova geração com conhecimentos das boas e mais experiências do passado, isto é, a sua função de capacitá-la a aprender às custas dos erros passados, a fim de os não repetir. A tradição torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha, quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom e como mal, sob novas condições de vida. Os tradicionalistas, fácil e prontamente, se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradição. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. Um microscópio do tempo de Pasteur
não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Suponha agora que o microscópio de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. Os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição. Não teriam, na verdade, senão respeito por ela, se sem se arriscar pudessem dizer: isto nós o tomaremos de vocês porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e passível de desenvolvimento. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo, seria inútil para nós. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras de Wilhelm Reich, a revolução sexual. Então, é um texto bacana que fala de evolução, aqui, beleza, de um processo democrático, de uma tradição, beleza. Aí aqui agora, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma explicação sobre a estrutura. Então vamos lá. Observe alguns erros, alguns exemplos de extrapolação, redução e contradição muito frequentes na interpretação de textos. Nesse texto que a gente acabou de ler, que eu gostaria que você fizesse mais de uma leitura, eu não vou ficar aqui lendo, porque eu vou ficar tomando tempo à toa, mas leia aí pelo menos umas 2 vezes. Um erro comum de extrapolação seria o seguinte: o texto fala sobre o papel dos cientistas na sociedade e sobre a importância da ciência para a democracia, que é o melhor sistema de governo. E em nenhum momento isso foi mencionado. Então a gente ultrapassou as margens do texto. Agora, o que seria o erro de redução? O texto fala sobre a importância do microscópio, importante instrumento de investigação científica. E o microscópio foi apenas um elemento, apenas um aspecto do texto que serviu de exemplo. Não foi a temática central. Agora, contradição. O texto afirma que a tradição sempre é um empecilho para o desenvolvimento do conhecimento humano. E não é. Ele mostra que a tradição é importante. A partir do momento que a gente olhe para ela e saiba e possa escolher. Isso é bom para mim, então eu vou tomar. Aquilo é inútil. Então, beleza. Então, a tradição é importante, principalmente na hora que ele fala da questão do microscópio. Quando ele fala que a gente não chegaria ao microscópio eletrônico, como é hoje, bonitão, cheio de tecnologia, se a gente desconsiderasse o microscópio de Pasteur. Então, é um erro de contradição, beleza? Agora, problemas. No primeiro caso, a afirmativa sai dos limites do texto, volta-se para outro assunto, o papel dos cientistas na sociedade, ciência e democracia. No segundo caso, reduz-se o texto à questão do microscópio, que é apenas um exemplo usado. E no terceiro caso, conclui-se o oposto do que o texto afirma. A tradição seria sempre um obstáculo. Agora, aqui foi só para poder facilitar. Antes de partir para o próximo exercício, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma parada, afinal de contas, a gente está tentando sempre fazer assim agora. A gente para no máximo em 30 minutos, 30 e poucos minutos, para que a qualidade do vídeo seja bacana. Então, vai lá, beba uma água, tome um café, coma um biscoitinho, vá ao banheiro e volte para o nosso segundo bloco, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Clique like.